hoje completa 16 anos de um dos fatos mais relevantes da história recente deste país, que é a implantação do Plano Real. Creio que não é exagerado comparar este fato com a profunda reestruturação institucional patrocinada pela promulgação da Constituição de 1988. Efetivamente, senhora Presidente, enquanto esta última sacramentou no plano da política e do direito a derrota da ditadura, o Plano Real, após tantas outras tentativas infelizes e mal-sucedidas, logrou domar no plano econômico o terrível mal da hiperinflação que por tanto tempo nos afligiu. Ambas as conquistas, contra a ditadura e contra a inflação, por sua vez, abriram as portas para que conseguíssemos estar hoje onde estamos. Foi graças a esses dois grandes feitos, senhoras e senhores senadores, a Constituição e o Plano Real, que a geração mais jovem, nascida a partir dos anos 80, teve a ventura de não conhecer esses dois grandes males, que são a ditadura no plano político e a inflação no plano econômico. Hoje é até difícil explicar para os mais jovens o que era aquela experiência. E essas duas conquistas, a da democracia no plano político e a da estabilidade no plano econômico, sustentaram-se e alimentaram-se mutuamente. Sem a estabilidade econômica, talvez não tivéssemos a estabilidade política que temos experimentado nas últimas décadas. Tenho situado o Plano Real no plano econômico, no qual ele obviamente se insere, mas o fato, senhora Presidente, é que o sucesso maior do Plano Real se mede mesmo no impacto que teve sobre a vida social como um todo. Por outro lado, ao afastar a distorção provocada pelo ritmo inflacionário frenético, o real tornou possível que parássemos de perseguir miragens, sempre correndo desesperadamente apenas para não sair do lugar comum e buscássemos realizar fins mais substantivos. Na verdade, senhora Presidente, para termos uma ideia, cito como empresário as dificuldades da precificação, por exemplo. Para se precificar naquela época, tinha que se trabalhar com um instrumento que era o achômetro. Era que achava-se que quanto seria a inflação daquele mês. Automaticamente as empresas colocavam em suas listas de preços um valor que supostamente cobriria aquela perda inflacionária. Automaticamente os comerciantes também inseriam outro subpreço defensivo para resguardar as suas poupanças, os seus valores monetários, e quem pagava, na verdade, era o cidadão brasileiro que estava à mercê desta inconsequência financeira. Na verdade, os reajustes de preço atingia tão somente os consumidores e davam, por outro lado, um enfraquecimento econômico das empresas brasileiras, quer no campo comercial, quer no campo industrial, quer no campo agrícola, porque se trabalhava com uma coisa chamada moeda, na qual não se tinha a menor noção do seu valor. E não se tendo a menor noção do valor da moeda, rui completamente toda a base desse planejamento econômico, quer seja micro, quer seja macro. Por outro lado, senhora Presidente, ao acabar com o injusto fardo da inflação, que fatalmente atingia de forma mais violenta os mais pobres, que não tinham como se abrigar nos mecanismos da correção monetária que os bancos ofereciam aos seus correntistas, ajudou a tirar milhões de brasileiros da miséria.
Quero dizer, senhoras senadoras, senhores senadores, que um dos grandes méritos do governo Lula, que este ano completa 8 anos, o que corresponde à metade do período de 16 anos que estou evocando neste pronunciamento, foi, em primeiro lugar, ter reconhecido a validade e a importância dos princípios que garantiram o sucesso do Plano Real. E, em segundo lugar, ter sabido utilizar este sucesso para aprofundar e enriquecer os ganhos sociais possibilitados pelo Plano Real. Se hoje podemos comemorar a melhora substancial de diversos indicadores sociais, é porque o governo Lula soube dar continuidade com competência e grande sensibilidade aos avanços contra a pobreza já iniciados pela conquista da estabilidade econômica. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, vencer a batalha da inflação foi a primeira vitória em uma guerra que, apesar dos grandes avanços recentemente conseguidos, ainda será longa. Refiro-me à guerra contra a pobreza e a exclusão. O enredo nas malhas da inflação, enredado nas malhas da inflação e da instabilidade, nosso país não tinha como desenvolver-se no ritmo necessário para atingirmos o nível de riqueza e de justiça social que desejamos todos. A essa vitória, que tem se seguido outras, e os próximos governos ainda terão muitas batalhas pela frente nessa guerra, que só terminará quando tivermos entre nós o grau de justiça social que a sociedade merece. A inflação é mais do que um fenômeno econômico. Ao desregular as relações econômicas, afetando tanto a produção quanto o consumo, provoca profundas alterações no tecido social. A moeda, mais do que apenas um meio de facilitar as relações econômicas, tem um caráter simbólico que não pode ser ignorado. Senhora Presidente, a senhora já imaginou, Vossa Excelência já imaginou o que é termos, por exemplo, em determinados períodos inflacionários brasileiros, temos 5 moedas em apenas 5 anos. 5 moedas, um país ter, no meio circulante, 5 moedas em apenas 5 anos. O dano, o caos econômico que isso provoca. É inimaginável as suas consequências. O valor, a correção de seu valor, a corroção de seu valor e a inflação implica, por outro lado, em um efeito no corpo social que vai além das meras consequências econômicas. Por tudo isso, não podemos deixar de louvar o grande feito que conseguimos com o Plano Real de vencer este terrível mal que é a inflação. E lembrar esse fato, como procurei fazer neste meu pronunciamento, é não apenas um dever de gratidão para com os que tornaram possível essa vitória, mas também um dever pedagógico para com as gerações mais jovens que não conheceram este mal e que, no entanto, ainda terão de levar adiante o imperativo de aprofundar os esforços em direção à conquista definitiva da justiça social, após a garantia da estabilidade política e econômica conseguida nas últimas décadas. Era isso, senhora Presidente. Agradeço pelo tempo. Muito obrigado.